Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos então para mais uma grande área da biologia, que é a genética. A genética é a área da biologia que estuda a hereditariedade, não é? E logo na capa, eu coloquei aqui para vocês, não é, alguns atores famosos, bonitos e maravilhosos, não é? Vocês podem ver que eu gosto de filme. Aqui tem Os Vingadores e o John Wick, não é? Que é o Keanu Reeves, perfeito. E também, claro, não podíamos esquecer da Megan Fox, do Transformers, que é outro tipo de filme que eu gosto pra caramba também. Bom, é o seguinte, meus amores, por que eu coloquei isso? Essas pessoas, elas só estão mostrando aquilo que elas têm escrita no seu DNA. Perfeito? Então, goste você ou não, tudo que você demonstra no seu organismo é porque está escrito no DNA. Por exemplo, se olhar para esse professor que vos fala, não é? Eu sou calvo, eu sou careca, não é? Mas por que eu sou careca? Porque está escrito no meu DNA. William, você será careca. Ponto. Entendeu? Então, a genética é a área da biologia que vai estudar essa hereditariedade, então. Tudo bem, meus queridos? Então, essa é a área da biologia. E dentro dessa área, nós vamos começar então com os conceitos. Os conceitos aqui, eles são muito cobrados em prova. Alguns deles nós já vimos na biologia celular, mas nós vamos reforçar aqui um pouquinho, tudo bem? Então, bora lá. Primeiro, cromossomo. O cromossomo ele é formado por uma única molécula de DNA. Deixa eu trocar minha caneta aqui. Uma única molécula de DNA, perfeito, associado a proteínas, que são as histonas, beleza? E uma sequência de DNA que tem informação para síntese de RNA e proteínas é o que nós chamamos de genes. Perfeito? Então, o cromossomo, ele é formado por uma molécula de DNA associada a proteínas histonas. Perfeito? E uma sequência de DNA que tem informação para a síntese de uma molécula de RNA e, consequente, proteínas. Então, isso é o gene, que é isso daqui, ó. Beleza? Esse é o gene. Tá bom? Agora, os genes, existem os genes alelos. Beleza? O que são genes alelos? São genes que atuam na determinação de um mesmo caráter e estão nos mesmos lugares no cromossomo. O lugar do cromossomo onde se encontra um gene é chamado de locus. O plural de locus é loci. Beleza? Então, por exemplo, ó, lembrando lá, cromossomos homólogos são cromossomos muito semelhantes que vieram um do pai e um da mãe. Perfeito? Então, aqui, ó, esse cromossomo, por exemplo, veio do pai e esse cromossomo, por exemplo, veio da mãe. Para formar as nossas características, por exemplo, para você ver aquele olhão bonito, azul, lá da Megan Fox, não é? Ou do Chris Hemsworth, eu acho que é assim que se pronuncia, lá do Thor, aqueles olhos claros. Para ter aquela característica, teve que vir um gene do pai e um gene da mãe. Então, todas as nossas características, elas são determinadas por um par de alelos que veio um do pai e um da mãe. Goste você ou não, 50% veio do seu pai, 50% veio da sua mãe. Goste você ou não. Beleza? Então, estes genes alelos são genes que determinam uma mesma característica e que eles estão presentes nos cromossomos homólogos. Agora, nem sempre eles são iguais. Perfeito? Os indivíduos que apresentam os genes alelos iguais, eles são chamados de homozigotos. Ó, tem azão e azinho. Eles são chamados de homozigotos. Beleza? Quando os dois genes são iguais. Homozigoto por quê? Ó, homo quer dizer igual. E aqui zigoto vamos interpretar só como zigoto. Beleza? O homozigoto quer dizer que ele só pode formar um tipo de gameta e, consequentemente, ele só pode ter um tipo de filho. Ele, o indivíduo aqui, ó, só consegue formar um tipo de gameta, vai formar apenas um tipo de zigoto. Por isso que é homozigoto. Agora, os genes, por exemplo, cor dos olhos, pode ser olhos escuros e olhos claros. Então, esses genes, eles determinam a cor dos olhos, mas não necessariamente eles são iguais.
Quando nos homólogos esses genes não são iguais, nós chamamos de heterozigotos. Hétero diferente, zigoto porque ele pode formar dois tipos de zigoto, ou com olho claro ou com olho escuro. De uma forma, olho claro e olho escuro é bem subjetivo, que a determinação de cor dos olhos ela é bem mais complexa do que eu estou falando aqui. Tudo bem? Bom, um exemplo também é que esses genes, como vocês viram lá, eu coloquei lá azão, azão ou azinho, azinho, ou azão, azinho. Aquele gene que a gente coloca com a inicial maiúscula, a gente chama ele de dominante. Por quê? A característica dele domina sobre a recessiva. Por exemplo, o albinismo na espécie humana é uma característica no qual a pessoa ela tem o melanócito, mas ela não produz melanina. Beleza? Ela não produz melanina. Joia? Então, por exemplo, aqui eu tenho duas irmãs, beleza? Essa daqui tem pigmentação normal da pele e esta daqui é albina. Então, para a pigmentação normal, ela tem os genes azão, azão ou azão, azinho. Por que que mesmo sendo azão, azinho, ela tem pigmentação normal? Porque esse gene produz enzimas o suficiente para mascarar as características desse outro gene. Porque tudo que a gente pensa, o gene não é um A, um B, um C, não. O gene é uma sequência de DNA. A gente que chama eles de A ou B. Entendeu? Então, o que tem que ficar claro aqui? O gene é aquela sequência. Então, como que vai ser expresso isso? Através da transcrição e depois da tradução. Então, esse gene azão, como eu mencionei para vocês aqui, ele vai sintetizar enzimas o suficiente para mascarar as características desse azinho. Então, para ser albina, uma pessoa ela tem que ter as duas versões recessivas. Então, tem que ficar claro o seguinte. O gene dominante ele pode ser expresso em homozigose ou heterozigose, aqui. E o gene recessivo, ele vai ser expresso obrigatoriamente em homozigose. Perfeito? Obrigatoriamente. Ficou claro isso, meus lindos? Joia? Então tá bom. Alguns termos. Cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Os cromossomos autossômicos são aqueles que estão presentes tanto no homem quanto na mulher, tanto no masculino quanto no feminino. Ou seja, não determina sexo, ele não está presente, ele não é uma característica sexual, beleza? E os cromossomos sexuais, esses sim, diferenciam os sexos em masculinos e femininos. Aqui, por exemplo, nós temos um cariótipo. O que é cariótipo? Cariótipo são as características morfológicas dos cromossomos, ou seja, número, tamanho, forma. Por exemplo, quando eu falar que cromossomos podem ser metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos, eu estou comentando a respeito da característica dele. Então, isso se enquadra em um cariótipo. Por exemplo, no cariótipo humano, isso aqui é um cariótipo humano, nós temos 22 pares de cromossomos homólogos autossômicos, ou seja, são 44 cromossomos autossômicos, beleza? Ou 22 pares de homólogos autossômicos, ou seja, que está presente igualmente no homem e na mulher, tá? E os cromossomos sexuais, que determinam o sexo, que no caso o homem é XY e a mulher é XX. Isso é cariótipo. São as características morfológicas dos cromossomos em cada espécie. Por exemplo, na nossa espécie não tem cromossomo telocêntrico. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Então, meus amores, aqui nós temos os cromossomos autossômicos, os cromossomos sexuais e o cariótipo. Tudo bem? Agora, uma coisa aqui também importante. O genoma. Aí a pessoa confunde cariótipo com genoma, beleza? E daqui a pouco você vai ver mais adiante ali, genótipo, tá? Genoma, tá? Primeiro, o que é cariótipo mesmo, que eu falei para vocês? São as características morfológicas dos cromossomos. Tamanho, número, tipo de cromossomo que está ali. Isso é cariótipo,
Perfeito? Isso é cariótipo. Agora, o que é genoma? É a totalidade de informações que estão depositadas no DNA daquela espécie. Entendeu? Então, o genoma é a informação. Joia? Então, nós temos aqui, por exemplo, no genoma humano. O genoma humano está escrito em quantos cromossomos? É claro que já está aí no slide, né? Mas está escrito em 24 cromossomos. Aí a pergunta que fica é, por quê? Por quê? Por quê? É o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui um cromossomo, nossa, ficou ridículo, por sinal. Eu tenho aqui um cromossomo, eu tenho aqui um cromossomo, e um veio do pai e um da mãe. Um é cromossomo, por exemplo, aqui eu tenho um gene, sei lá, A, e aqui também é um gene A. Perdão, que ficou feio. Tá? Concorda comigo que tanto o gene A podia ser Azão ou Azinho, ele tem a mesma informação? Vamos imaginar que aquilo ali é informação para a cor dos olhos. Concorda que é informação para a cor dos olhos? Então, eu tenho 44 daquele ali com a mesma informação. Então, não preciso ficar repetindo. Então, na verdade, a informação ela está escrita nos 22 autossômicos, porque depois vem o outro com a mesma informação, só complementa. E por que é 24, então? Porque é 22 pares, não é? Então, são 22 dos cromossomos autossômicos, mais o X e o Y. Então, dá 24. Perfeito? Então, o que é genoma? É a informação depositada no DNA de uma espécie. É isso. Tudo bem? É isso. Tá bom? Agora, o que cai muito em prova, hein, gente? Fenótipo e genótipo. Esse feno, aqui, deixa eu pegar aqui, Deixa eu arrumar minha caneta. Aqui, aqui, Esse feno vem de faneros, que significa visível. Então, características observáveis de um indivíduo. Então, isso é fenótipo. São as características observáveis de um indivíduo. Aqui eu vou colocar um exemplo. Minha nossa, que fenótipo. Olha, essa aqui, lindíssima, que você está enxergando, que é a Paola Oliveira, ela está mostrando a sua característica externa. Isso é fenótipo. O que você está enxergando aí na sua tela é o fenótipo. Tanto de frente quanto de trás. É fenótipo isso daí. Beleza? Agora, ela só mostra isso daqui, ela só consegue demonstrar essa característica, porque não vou tirar ela não, vou colocar ela no cantinho, para deixar a nossa aula mais bonita. Ela só consegue demonstrar essas características porque ela tem genes para isso. É isso que tem que ficar claro. Beleza? Ela tem esse corpão, ela tem esse sorriso, ela tem esses olhos, não é? Mas por quê? Porque ela tem gene para isso. Perfeito? Então, o fenótipo que você está demonstrando, você só demonstra porque você tem genes para aquilo. E esse conjunto de genes que você tem é o genótipo. Beleza? Então, o conjunto de genes que vai determinar um fenótipo, nós chamamos de genótipo. Perfeito? Agora, uma coisa aqui muito importante. Muito. Tá? O fenótipo, ele é resultante... Tchau, Paulo. Ele é resultante... o fenótipo é resultante da interação entre o genótipo e o ambiente. Se a gente voltasse no slide lá atrás... A Paola é bonita, isso é inegável. Mas você acha mesmo que ela seria bonitona com aquele corpão todo? Se ela morasse, por exemplo, em uma região extremamente pobre, que ela não tivesse alimentos, não é? Que ela não conseguisse se alimentar corretamente, ela ia ter aquele corpão? Apesar de ter o gene para aquilo, ela não ia ter aquele corpão. Se ela se alimentasse de palma, só de farinha, não ia ter aquele corpão. Beleza? Não ia ter. Ao mesmo passo que se ela tem gene para ter aquele corpão, mas só comesse bobeira, só comesse fast food, ela ia ter aquele corpão? Não ia ter. Beleza? Então, o fenótipo, ele depende do genótipo, mas em interação com o ambiente. A Paola tem aquele corpão, por quê? Porque
ela se alimenta, ela deve realizar exercício. Não conheço ela pessoalmente, mas deve. Joia? Agora, por exemplo, essa outra imagem, tá vendo essa marquinha aqui? Essa marquinha é o seguinte. Por exemplo, você deve conhecer pessoas que quando vão para a praia, elas ficam morenas, igual essa pessoa que está aí na foto, que fica com essa marquinha, e tem pessoas que não ficam. Mas por que essa pessoa aqui ela ficou com essa marquinha? Porque quando ela foi para o sol, ela tem genes para a produção de melanina. Então ela fica moreninha. Tá? Agora, para vocês não falar que eu só fico colocando foto de meninas aqui, olha só. Esse cara aqui, por exemplo, ele não tem genes assim o suficiente para produzir a melanina, não é? Então, muitos de vocês sabem, conhecem pessoas que às vezes vão para o sol e fica desse jeito. Isso daqui é um aviso para o organismo, ó, sai do sol. Você não tem gene para se proteger desse sol, sai fora. Porque qual que é a função da melanina? Nos proteger contra os raios solares. Perfeito? Então, por favor, grava isso. Grava, tá? O fenótipo é determinado pelo genótipo em interação com o ambiente. Isso despenca em prova vestibular. Isso cai muito em prova vestibular. Professor, se eu esquecer, morra. Beleza? Praga. Ó, é o seguinte, pequeno gafanhoto. Vem com o tio William Lopes, o calvo. Presta atenção aqui. Então, o fenótipo é determinado pelo genótipo em interação com o ambiente. Tá? Então, às vezes, não adianta você ter um gene, porque tem gente, eu conheço gente, ele passa do lado da academia, velho. Mas do lado, já fica bombado. Mas nem entrou. Aí tem gene para isso. Agora, tem gente que mora na academia e vive como? Um chassi de grilo, né? Não vai. Joia? Então é isso que eu quero que fique claro aqui. E outra, isso aqui cai bastante em prova. Presta atenção no que eu digo. Beleza? Bom, penetrância gênica. A penetrância, grava isso. Penetrância. P, porcentagem. PP. A penetrância é a porcentagem de indivíduos que têm um determinado gene, têm um determinado alelo e que apresenta o fenótipo. Aí nós temos dois tipos de penetrância. A penetrância completa. Por exemplo, 100% dos indivíduos que apresentam gene para a acondroplasia, ou seja, para o nanismo, ele vai ser anão. Beleza? Se ele apresentar o gene, ele vai ser anão. Então isso é penetrância completa. Beleza? Todos os indivíduos que apresentam o gene são anões. Beleza? E o que é penetrância incompleta? Vai lá para cima os anõezinhos. Isso. O que é penetrância incompleta? Esse enrolar da língua aqui, ó, igual da foto, isso é determinado por uma característica dominante. Perfeito? Só que é o seguinte, não são todos os que apresentam o gene que expressam esse fenótipo. Na verdade, às vezes você tem o gene e não consegue enrolar a língua. Entendeu? E eu aposto que agora você está assistindo minha aula e está fazendo assim. Tenho certeza. Beleza? Então, isso que é penetrância. Penetrância é a porcentagem de indivíduos que têm um gene e expressa o fenótipo daquele gene. Perfeito? Expressividade. Na verdade, você precisa saber que a expressividade dos genes é variável. Por exemplo, o genótipo SS dos cães da raça Beagle, todos eles têm o mesmo gene. Aqui, ó, olha só, todos eles têm o mesmo genótipo, só que eles são expressos de forma diferenciada, são colorações de formas diferenciadas. O mesmo caso aqui com o feijãozinho carioca, ó. Tudo bem? Todos eles têm o mesmo gene, mas as colorações são diferenciadas. Tudo bem? Bom, heretogramas. Isso aqui ajuda muito na hora de resolver as provas. Beleza? Nós vamos usar bastante em questões, tá? E são símbolos. São símbolos. Heretogramas ou genealogias. Tudo bem? Então, ó, quando é quadradinho assim, é o sexo masculino. O redondinho é o sexo feminino. Lembra, ó, o homem tem esse osso da face aqui mais quadrado que o da mulher. A mulher tem um rostinho mais arredondado. Beleza? Esse osso chama-se osso zigomático. Então lembra,
Homem tem o osso zigomático quadrado. Então, ele é representado em um quadradinho. Beleza? Quando você está em uma determinada situação e você não sabe, você não teve a informação se é masculino ou feminino, você pode usar esse símbolo. Esse outro símbolo aqui representa união ou casamento, ou seja, esses dois vão cruzar e vão ter um filho. Esse aqui é casamento consanguíneo. Pessoal, casamento consanguíneo normalmente é entre primos. Beleza? Ó, mas não é que casou entre primos que vai nascer uma mula sem cabeça. Não, não é isso. O que acontece em cruzamentos consanguíneos? Cruzamentos consanguíneos, são dois indivíduos da mesma família, e se nessa família existir alguma doença de caráter recessivo, beleza? De caráter recessivo, você aumenta a chance do filho apresentar. Entendeu? Então, no casamento consanguíneo, você aumenta as chances de uma doença aparecer. Perfeito? Tranquilo? Uma doença recessiva. Então, aqui, por exemplo, quando nós usamos esse caráter sem pintar, aqui é caráter normal, e quando você usa esse rachuriado, totalmente pintado de preto, né? Quer dizer que é afetado por alguma característica. Não necessariamente uma doença, mas é uma característica que você quer analisar. Quando você tem isso daqui, são filhos ou descendentes. Por exemplo, eu podia ter feito isso aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Seriam duas filhas. Perfeito? Isso daqui agora são gêmeos dizigóticos, ou seja, são os gêmeos fraternos. Os gêmeos fraternos, é bom você lembrar que são gêmeos que apresentam, é como se fossem duas gestações diferentes, só que ao mesmo tempo. Então, a mulher, normalmente por poliovulação, ela liberou 2 ovócitos, por um fenômeno chamado poliovulação, liberou 2 ovócitos, e cada ovócito desse foi fecundado por um espermatozoide. Tudo bem? Cada um foi fecundado por um espermatozoide. Então, gerou 2 embriões, só que ao mesmo tempo. Então, inclusive, nessa situação, pode ser um menino e pode ser uma menina. Agora, nos gêmeos monozigóticos, que são representados assim, o que são os gêmeos monozigóticos? Houve a fecundação de um ovócito por um espermatozoide. Gerou um zigoto. Só que esse zigoto, ele começou a ter divisões celulares, de uma forma bem simples aqui, tá? Ele começou a passar por divisões celulares que, ao invés de gerar células para gerar um indivíduo, ele produziu células para gerar 2 indivíduos. Então, ó, um zigoto começou a multiplicar e originou 2 indivíduos. Então, você concorda comigo que geneticamente eles são idênticos? Os gêmeos monozigóticos geneticamente são idênticos. O DNA é igual, não muda. Beleza? Inclusive, tem que ser do mesmo sexo, porque foi formado a partir do primeiro zigoto. De um zigoto. Aí eu queria que você entendesse aqui o seguinte, então. Tá? Por exemplo, se acontecer um crime, não é? E um dos suspeitos são gêmeos, monozigóticos. Se eu pegar a amostra de sangue, eu consigo determinar se foi, por exemplo, João e Pedro. Não é? Os dois são gêmeos monozigóticos. Tudo bem? Aí o que aconteceu? Um deles cometeu um assassinato. Eu consigo determinar se é o João ou se é o Pedro? Pelo sangue? Não, não consigo, porque o DNA deles é idêntico. A diferença deles está basicamente nas digitais, porque as nossas digitais nós formamos com os nossos movimentos ainda no útero da mãe. Então, as digitais são diferentes, mas o DNA, geneticamente, eles são iguais. Perfeito? Joia? Doenças congênitas e doenças hereditárias, isso aqui tem uma cara muito grande de Enem, tudo bem? Doenças hereditárias são aquelas que são transmitidas ao longo das gerações e não necessariamente estão presentes ao nascimento. Perfeito? Então, por exemplo, anemia falciforme. Aí ela já nasce com isso e já está presente no momento do nascimento, anemia falciforme. Agora, coreia de Rente, então, é uma paralisia progressiva, não é? Que vai aparecer normalmente após os 40 anos de idade. Existem outras doenças congênitas, doenças hereditárias que podem aparecer
depois dos 20 anos de idade. Entendeu? Então, doença hereditária é aquela que é passada ao longo das gerações. Gravou isso? Pode ou não estar presente no nascimento. Ficou claro? Então, isso é hereditária, que é passada ao longo das gerações. O que é uma doença congênita? É aquela que está presente no nascimento. A doença que está presente no nascimento. Não necessariamente é hereditária. Por quê? Por exemplo, eu falei lá da anemia falciforme. Ela é hereditária e congênita. Porque ela é passada ao longo das gerações e a criança já nasce com ela. Já nasce com ela. A mesma coisa, podemos falar aqui também meu Deus do céu. Esqueci o nome da doença. Da anemia falciforme. Me deu um branco agora. Voltando. Então, como eu falei para vocês, a anemia falciforme, tá? E do defeito de coagulação da fenilcetonúria. Beleza? A fenilcetonúria também, ela é uma doença hereditária, beleza? E que está presente ao nascimento. Então, também é congênita. Então, eu queria que vocês lembrassem. A doença congênita é que ela está presente ao nascimento. E nem sempre vai ser hereditária. Por exemplo, o uso de drogas, a má alimentação, exposição à radiação, infecção da mãe, a doença, por exemplo, como rubéola, pode fazer com que a criança ela nasça já com alguns problemas, já tem problema ao nascimento, tá? No nascimento. Perfeito? Então, assim, nós terminamos essa primeira parte. Aqui nós temos algumas das referências que foram utilizadas para essa aula. Tudo bem? E assim nós finalizamos, então, conceitos básicos em genética. Tudo bem? Um abraço.